Olá, minha gente. Vamos começar mais um Papo de Leão. Eu convidei para vir aqui hoje conversar comigo o professor Gladstone. Esse homem que realmente fez a saúde pública na cidade de Uberlândia e principalmente no nosso município. Boa tarde, professor. Boa tarde, Odel. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí. O senhor já tinha pensado alguma vez eu tivesse o papel de entrevistador? Grande surpresa para mim. Para mim também é uma diferença muito grande. Mas, professor, eu pedi para o senhor disse aqui que tem coisa na vida que a gente tem que deixar registrado. Desde o começo da saúde pública na cidade de Uberlândia, o senhor acompanhou tudo. Então, eu gostaria que o senhor contasse para todos nós como foi essa história, como que ela começou e aonde ela começou. Odel, vou então fazer o exercício da minha memória, né? Em 1970, começou o Hospital de Clínicas da Universidade. Naquela época era da medicina, né? E eu era o diretor do hospital, quando da inauguração do hospital pequeno. E eu fui adquirindo experiência. E tive a oportunidade, então, de depois ser reitor da universidade, depois de ir para o MEC. E em 94, quando da implantação das UAS, Paulo Salomão era o secretário, eu tinha sido diretor do hospital, já noutra administração da universidade, e você era deputado federal. E em 94, então, as primeiras 3 UAS surgiram, saúde já se estruturando em Uberlândia, e a experiência adquirida no MEC, a experiência adquirida aqui no hospital e na própria reitoria, eu e o Paulo Salomão discutimos muito, desde a planta e o funcionamento das UAS. E o financiamento, você que trouxe lá do governo federal. Então, com isso, nós imaginamos que precisava ter urgência, ter o ambulatório juntos, e que a administração não deveria ser direta pela prefeitura. Era a Fundação Maçônica, porque lá no Ministério da Educação acreditava-se sempre que o hospital universitário deveria ser administrado por uma fundação e não pela administração pública da Universidade Federal. Enfim, eu acho que 94 é um marco, o aparecimento das UAS, já ambulatório e urgência juntos, e administrado Fundação Maçônica. A execução da administração, as diretrizes sempre emanadas da prefeitura. O governo federal surge com o PSF em 2004, já na administração Zaire, já Flávio Goulart, secretário, que também foi meu aluno na UFMG, quando eu era docente da UFMG, e eu tive participação tanto com o Paulo Salomão quanto com o Flávio Goulart, que foi lá em casa discutir a implantação dos PSFs. A política de urgência e emergência do Ministério da Educação, aliás, do Ministério da Saúde, surgiu em 2011. Professor, explica melhor para nós. Tem hora que o senhor fala Ministério da Educação e Ministério da Saúde, porque os dois financiam juntos a saúde, né? Explica isso melhor. Exatamente. O hospital universitário é financiado junto, uma parte é ensino, outra parte é assistência. Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Isso é a experiência que eu adquiri na universidade e no MEC. E agora o financiamento das UAS pela prefeitura.
Então veja que vai compondo toda uma história aí que reflete nos dias de hoje. Quer dizer, em 2011, a UPA e o SAMU é aí que aparece. Berlândia estava na vanguarda desde 94, com urgência e emergência estruturada no município, com a medicina preventiva estruturada no ambulatório, ao lado da urgência e emergência, fisicamente, na mesma esquina, uma porta do ambulatório, outra porta da urgência e emergência. E hoje o grande debate é UPA, é SAMU. Você falou, né? Essas coisas foram acontecendo. É organização social, por que que é administrado pela SPDM, o hospital, por que que é administrado pela Missão Sal da Terra. Mas São Jorge surgiu em 2007, já a administração Odel Guião, e a última UAI a ser construída com recursos do deputado Odel e foi funcionar agora com a missão Sal da Terra novamente. Agora já com denominação de organização social. A fundação maçônica em 94 não existia esse termo legal. Depois não existia a estruturação de UPA. Mas, veja, novamente, no meu entender, a política do Ministério de acoplar SAMU. O que é SAMU? Transporte pré-hospitalar. E UPA é a urgência, emergência já em uma estrutura de hospital. Então, você falou, olha, novamente, aí essas coisas foram definidas pelo governo federal. No município de Uberlândia, no entanto, agora vamos evoluir para 2017. Mas antes de eu ir para 2017, eu quero retroagir um pouquinho nesse raciocínio do senhor. Eu me lembro muito, nós discutimos muito sobre o UPA. A UPA, quando é implantada, esse modelo das UAIs que veio de 94, ele perde eficiência. O senhor sempre me disse isso. Ele passa a não atender mais o nosso paciente de Uberlândia, porque está ocupado com outros pacientes também de outra região. Quer dizer, não é que ele deixa de atender, mas vai atender menos. Você só explicasse um pouquinho isso aí. Quando sai da UAI e vai para a UPA, onde é que a gente perde o município de Uberlândia? A UPA está já num planejamento regional acoplado com o SAMU e deságua com os pacientes da região. A porta de entrada passa a ser a UPA para a região. Então, a gente sabe que o município termina atendendo a região, mas o HC da UFA é que era o hospital regional. Porta aberta, né? Porta aberta, e não a prefeitura, e não a UAI. Porque tudo isso redunda em financiamento, em quem paga a conta. Essa é a dificuldade do município de Uberlândia. Ele vai pagar a conta da região, então aí a UPA, a UAI é do município de Uberlândia, o atendimento. O financiamento é da prefeitura, para os seus munícipes. Agora, à medida que é UPA, abre para a região. E essa é a concepção da política de urgência e emergência do Ministério. Na realidade do município, eu participei muito no MEC em querer fazer uma legislação para um país continental com municípios muito diferentes. Então, o Ministério lança um programa e precisa saber se, na realidade daquele município, se o programa é interessante.
não é bom para todos os municípios. Então, o município de Uberlândia foi seguindo um caminho desde 94, que eventualmente a UPA, quando lançado em 2011, e o SAMU, já não era a realidade para o município de Uberlândia. Seria para outros, né? Seria para outros municípios, onde não tivesse estruturado urgência, emergência, e mesmo o transporte pré-hospitalar, que já estava estruturado em Uberlândia desde 94, com o Corpo de Bombeiros, novamente. Quer dizer, nem todo município do estado de Minas Gerais tem Corpo de Bombeiro para fazer resgate. Mas no município onde tem Corpo de Bombeiro, a realidade é diferente. Vão ter dois serviços de transporte pré-hospitalar, SAMU e Bombeiro. Na realidade, do município de Uberlândia, agora já em 2017, nós optamos por apoiar o Corpo de Bombeiro, melhorar o Corpo de Bombeiro, entregar o comando para o militar, Corpo de Bombeiro, porque é uma unidade mista, civil e militar, sob o comando da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Então, a realidade do município é outra. Nós acreditamos naquele momento, então, que o SIAT, que a gente chamou de SIAT, era uma maneira de aprimorar o que já existia e não ter dois serviços com dois comandos. Concorda? Concordo. E outra coisa, Uberlândia, se tivesse no conjunto de 27 municípios, não me falha a memória, seria isso, a nossa região. O usuário do SAMU, certamente em determinados momentos, Uberlândia ia prejudicar outros municípios, como em determinados momentos outros municípios podiam prejudicar Uberlândia. Porque na hora que precisasse um socorro aqui e não tivesse o atendimento imediatamente aqui, certamente seria um prejuízo para um ou para outro. Isso também ocorreu, não é? Sim, novamente, ao se estabelecer o consórcio intermunicipal de saúde da região, dos 27 municípios do Triângulo Norte, quando foi se estruturar o SAMU, aí vem o problema do financiamento. Em 2017, quando nós entramos, o Estado devia para o município de Uberlândia 80 milhões de dívida para a Secretaria de Saúde. E o SAMU seria financiado em grande parte pelo Estado, nas reuniões que nós tínhamos. Então, novamente, evoluímos para o SIAT, porque o Estado, naquela gestão Pimentel, não tinha credibilidade para a gente imaginar que ele não ia ficar inadimplente com as obrigações de financiamento do SAMU regional. Então, Uberlândia optou por ficar fora. Quer dizer, na realidade de Uberlândia, ora por um motivo, ora por outra, nem nós implantamos UPA, nem implantamos SAMU. Porque, veja, urgência e emergência, nós já tínhamos o UAI, no meu entender, com vantagens, porque tinha o município atendendo a população, com ambulatório junto, porque a UPA, novamente, é uma unidade só de urgência. Atende, faz o primeiro atendimento e manda para uma outra unidade. Um grande problema do sistema de saúde, para quem nos ouve, é exatamente ser fragmentado. Uma unidade conversar com a outra. Um médico de uma unidade se interagir com o de outra unidade. Esse é um grande problema. Na UAI procurou superar isso.
que, novamente, na UPA não tem essa facilidade do colega médico estar ali pertinho no ambulatório junto da urgência. Aí tem outro problema, a UPA vai encaminhar isso para quem? A medicina estrangulada. Se nós reportarmos a 2011, 2008, 2009, 2010, nós construímos o municipal. O municipal foi construído naquela época para não se internar nas UAI, não foi isso o pensamento? Exatamente. Novamente, era o município entrando com o hospital para os munícipes de Uberlândia. Mas metade da população dos 27 municípios está em Uberlândia. Se você resolver o problema ou atenuar o problema dessa metade, está ajudando indiretamente os outros 26 municípios, que poderão se louvar do maior número de leitos da Universidade Federal, do Hospital de Clínica. Eu me lembro até na época, professor, não querendo interromper o senhor, que o nosso secretário de Finanças falava: você está ficando louco, você vai quebrar o município abrindo um hospital. O senhor lembra disso? Lembro. Na administração do seu Virgílio, em várias ocasiões, eu, diretor do Hospital de Clínicas, ou reitor da universidade, fui até o seu Virgílio falando: olha, a prefeitura precisava ajudar a manter o HC. Nós estamos com dificuldades. Ele sempre se posicionou comigo o seguinte: professor, nós vamos usar a nossa prestígio, a nossa força política no governo federal. A prefeitura não suporta essa despesa e nós temos que empurrar isso para o grande orçamento do país, que é o governo federal. E resistia à ideia de ter um hospital municipal. Sempre resistiu, senhor Virgílio. E mesmo de participar no financiamento do Hospital Federal existente no município. Falou: não, nós temos que reivindicar junto ao Ministério. Ele é que tem que dar conta. Eles é que têm que nos ajudar, porque o custo é muito alto da saúde. Insuportável naquele momento, segundo ele, para o orçamento do município. Então, veja, essa história leva aos dias de hoje. Por que na nossa gestão, por 12 anos, eu trabalhei com você, 6 anos nos outros, da primeira vez, e mais 6 anos na segunda, nós nunca evoluímos para ter uma UPA e para ter SAMU. Exatamente porque a história toda apontou e fez nós evoluirmos para ter UAI, para ter SIAT, para ter PSF e ter uma visão de planejamento do sistema de saúde como um todo. E não uma visão só parcial de uma política de urgência e emergência, que é o caso de SAMU, é o caso de UPA, a partir de 2011. Nós já estávamos com um problema razoavelmente, historicamente no município, razoavelmente equacionados desde 94. Agora, evoluímos, temos 8 AIs presentemente. A porta de urgência e emergência, Odel, é muito cara, ela funciona 24 horas. Você precisa de 3 turnos, de 3 equipes, médico, enfermeiro, recepção, limpeza, alimentação, durante 24 horas. O Ministério da Saúde estimulou a implantação de UPA, mas quando muitas UPAs foram construídas, quando chegou do financiamento, ele não teve condição de ativar aquela unidade como urgência e emergência, por causa do custo. E ele concordou em transformar o prédio que foi construído para a UPA em ambulatório.
em outra unidade de saúde. O criador viu que o programa era deficiente. Exatamente. Na hora do financiamento, quer dizer, o governo federal tinha 500 UPAs, autorizou a construção de mais 500, aí os governadores e os prefeitos com UPAs construídas, sem condição de funcionar, pediram autorização do governo federal para transformar aquela unidade numa unidade que funciona só 8 horas, como ambulatório, e que tem um custo suportável. Uberlândia, então, já tem 8 portas de urgência e emergência. Tecnicamente, o que o Ministério recomenda? Para cada 150 mil habitantes, uma porta aberta de urgência e emergência. Para cada 150 mil habitantes. Uberlândia, já tendo 8, ela já tem estrutura de urgência e emergência, porta aberta, para 1.200.000 habitantes. Uberlândia, o município já tem feito um grande esforço para manter essa estrutura do ponto de vista financeiro. Agora, se vai implantar mais UPA, você fala, olha, realmente aí com a minha experiência, eu não recomendaria. É, como você mesmo já disse em outras ocasiões, a gente sugere com a experiência que você viveu. Agora, quem decide é quem está no executivo e vai atualmente e vai ver o que é melhor, porque essas coisas mudam, as circunstâncias do momento mudam, o financiamento muda e a gente concorda que a gente vê e tem uma experiência até o dia de hoje. Daqui para frente, cada um que assumir, que assume Pode ter novidades que a gente não sabe, né, professor? novidade de financiamento, né, que a gente não sabe. Mas, ô, professor, conta um pouquinho para nós, que é uma coisa muito importante, eu acho, para ficar registrado aqui. Como foi a história do Hospital Municipal? Não era do seu plano de governo. Não, não era. Fui convidado em 2007 para ser o secretário de E eu era aconselhado a não abrir. No entanto, eu argumentei muito com você que naquele momento, com a entrada da UAI São Jorge, nós íamos ter em torno de 250, 300 leitos nos corredores das UAIs. E que era dificílimo de administrar. Eu já tinha experiência de administrador. Quantos leitos eram na época? 250 a 300 nos corredores das UAIs, na época. Então, eu já tinha experiência e argumentei muito com você, insisti muito, que eu não conseguia administrar esses leitos de 8 mini-hospitais, como o Zaire falava, são 8 mini-hospitais. Mas para o administrador hospitalar, isso é muito difícil. Essa essa pulverização, como é que se administra o custo, o roubo, a evasão de roupa, o roubo de medicamento, é muito difícil. A UAI tem uma estrutura que não foi feita para ser hospital, não foi concebido para ser internação, não tem chuveiro, não tem banheiro nos corredores. Para cada 3 leitos ter um banheiro, isso é a regra. Você fala, não, então como é que eu vou dar banho para aqueles pacientes ali? Não tem como tomar banho, está internado no corredor há 10 dias, há 15 dias, aí não tem como tomar banho. Aí eu convenci você a fazer o hospital municipal. Você foi até o governador, firmou um acordo político, como todo acordo, verbal, inicialmente,
de que metade do investimento o Estado arrumaria, governador Aécio Neves, metade do investimento. E eu te disse naquela época, olha, eu sei fazer hospital, é muito caro. Se você arrumar o dinheiro para a gente fazer o hospital, vamos fazer, vai ficar muito melhor, um atendimento muito melhor. Mais ainda, nós conversamos, Odel, não sei se você se lembra, eu falei, Odel, tem gente que acha que o hospital para SUS tem um hospital pobre. Tem outros que acham que não, que o hospital do governo tem que ser hospital para rico. Então, o que você acha? A minha proposta foi para vocês fazer um hospital digno, que não é um hospital para pobre, quer dizer, as camas, os equipamentos serem bem baratos, e nem um hospital para rico, onde é tudo muito sofisticado, é muito luxuoso. Ficamos nessa linha, de fazer um hospital digno para o cidadão de Uberlândia. Fizemos, então, um hospital municipal, um patrimônio grande. Falei, olha, vamos fazer o prédio. Se lembra, numa reunião da CIUB, onde o arquiteto local falou que é um absurdo nós pedirmos ou contratarmos o projeto arquitetônico em São Paulo, com arquitetura Fiorentini, porque isso era um desprestígio para os arquitetos de Uberlândia que sabem projetar um hospital. Você me deu todo o apoio, nós ficamos firmes, falando não, porque a administração do hospital começa pela arquitetura do hospital, pela qualidade do piso, para a limpeza, o custo do hospital, enfim. A arquitetura fiorentina já tinha projetado naquele momento 200 hospitais no país. Nenhum arquiteto em Uberlândia tinha experiência de projetar esse volume de hospitais. Então, novamente, ficamos firmes, fazer um hospital que com aquela arquitetura fica 20% mais barato. A manutenção, o custeio, de um hospital tradicional. Mais ainda, organização social para administrar no hospital. Trazer uma organização experimentada que tivesse experiência em administração hospitalar, hospital de grande porte. E leitos também, né? Hein? Experiência em leitos também, né? Experiência da SPDM. Mais ainda, sendo seletista, isso vem desde lá do modelo da UAI, fica mais barato para o município, porque a instituição filantrópica não recolhe sobre a folha de pessoal 20% para o INSS e 8% para o fundo de garantia. Então fica mais barato 28% do custo de pessoal. Com mais 20% mais barato por causa da arquitetura, da energia elétrica, do aquecimento solar, e da limpeza, todos os detalhes do hospital, você veja que para o município aí ficava viável manter um hospital municipal. Só que é um exemplo, eu vou dar um fato que aconteceu comigo, doutor Domingos Fiorentino. Eu andando com eles ali, nas UTIs, falou, como é que o senhor pensou essa UTI? Ele falou, por alguns motivos. Eu já fiquei na UTI no hospital que eu projetei. Qual que é o problema da UTI? Você não sabe distinguir se é dia ou noite. Primeiro fato. E esta eu projetei, que você sabe, quando a luz está aí é dia. E quando é noite. Então, vários outros aspectos que eu vivi dentro da UTI, no hospital que eu projetei, eu corrigi e implantei esta. Isso o doutor Domingos Fiorentino me confidenciou
andando nas UTIs do Hospital Municipal. Então ele dizia, essa UTI tem tudo. Tem todas as referências que eu entendo que a UTI tem que ter. Então, realmente, professor, o Hospital Municipal, naquela época, e hoje é moderno ainda, porque acompanhou as evoluções, tem gente tentando alcançar, ele até hoje não alcançou. O doutor Domingo conseguiu projetar um hospital para o momento e do futuro também. Assim eu penso o Hospital Municipal. Sim, não, foi projetado, inclusive, num andar só, mas com base para ter um segundo e um terceiro andar. O centro cirúrgico pode ser ampliado. Atualmente, o centro cirúrgico tem 6 salas, com mais 4 do centro obstétrico ao lado, são 10 salas, mas pode ser ampliado ainda no plano horizontal para 12 salas e pode ser ampliado para um segundo andar com 24 salas. A vida útil daquele hospital, segundo o Dr. Domingos, foi projetado para 50 anos, os próximos 50 anos. Já se passaram 13, né? 14, né, professor? Se não 13, eu não gosto desse número, não. Tá ótimo. Então vamos para o 14. Mas então veja que o hospital foi projetado imaginando o que era possível prever de futuro, de expansão do hospital, de modernização do hospital. E também a UTI, por exemplo, ele pôs um relógio que o paciente que está no leito enxerga o hospital para saber o dia, mas é a hora do dia que ele está orientado quanto à hora e dia ou noite. Mas ele colocou também na UTI um sanitário, que quando tiver melhorado e começar a levantar, você poder usar o sanitário. Enquanto não, também se usa a comadre, já descarta as fezes ali mesmo, não sai contaminando a UTI. Veja quantos detalhes ele conseguiu prever, porque ele era arquiteto e médico, né, Adel? Você se lembra? Ele formou em arquitetura, trabalhava desde jovem, adolescente, como desenhista no escritório de arquitetura. Depois resolveu fazer medicina para entender o problema do médico e também depois como paciente de UTI. Ele completou isso. Então, Agora, professor, um arquiteto raro, né? com experiência, né? Professor, eu me lembro também que na época o senhor me falava assim, olha, só para fazer internação. O hospital era só para internar. Baixa complexidade ou média, não sei, não me lembro mais. Mas o hospital hoje faz tudo. Por quê? Porque cirurgia de coração, cirurgia de fêmur, faz todo atendimento, média e alta complexidade. Por quê? Na experiência do senhor, por que aconteceu isso? nós começamos, você se lembra, para implantar o hospital era um leito por dia. O hospital começou com um paciente, 2 pacientes, até chegar aos 250 leitos. Isso demorou. Não, mas deixa eu contar um detalhe aqui para o senhor também. Quando nós lançamos o Hospital Municipal, eu não sei se o senhor lembra de eu dizer, daqui 9 meses eu entrego ele. O senhor lembra falar isso? Como é que o senhor falou para mim? Olha, demora muito para construir o hospital. Não é 9 meses, não. 9 meses, não. Mas nós batemos um recorde em construção, né? Porque normalmente é 4 anos, não é isso, professor? Não, no nosso meio, Adelmo, hospital público, a regra é a administração que começa, o que é comum, não consegue concluir o hospital na sua própria gestão. Passa para um outro governo. O outro governo entra, demora e tal, termina gastando 10 anos, em média, para construir, equipar e pôr para funcionar.
entre o projeto e o hospital, se não houver uma descontinuidade política muito grande, ou no Estado ou no município, dependendo se é do Estado ou se é do município. Nós aqui batemos o recorde, porque conseguimos. Eu costumo dizer o seguinte, que pôs o governador certo, pôs o prefeito certo, pôs o secretário certo, pôs o arquiteto certo, pôs as empresas certas, Deus benzeu isso tudo, porque um fato inédito de construir, projetar, construir, equipar e pôr para funcionar em 3 anos. Você se lembra? Em 2007 foi feito o projeto e o hospital foi concluído em 2010, começou a funcionar em 2011. Quer dizer, primeiro não faltou recurso. O seu acordo com o governador foi cumprido à risca da parte do governo e da parte da prefeitura. Depois, com 1 ano de construção, a gente já começou a licitar os equipamentos. Depois já colocamos a licitação de quem ia administrar. Estava construindo ainda, se lembra, quando licitou e quem ganhou a licitação, a SPDM, os dirigentes da SPDM da época vieram já em Uberlândia, o hospital ainda em construção. 6 meses antes de concluir o hospital, já os diretores já tinham mudado para Uberlândia, os futuros diretores, porque já estava concluída a licitação. Então, nós não tivemos problema, porque na estrutura pública, o que a gente vive, que a gente viveu, mesmo no estado de São Paulo, o governo Covas, quando assumiu lá, tinha 10 hospitais estaduais em construção há mais de 8, 10 anos. Ele, então, resolveu concluir esse hospital e não criar novos hospitais. Mas, então, veja bem, constrói. Mas depois é que aparece o orçamento para conseguir comprar os equipamentos, o que é um grande desafio. Mas depois, para aparecer o dinheiro, para pôr o quadro de pessoal, para fazer o concurso público e administrar e aparecer e tal, condições de funcionamento. Então, é inédito que eu saiba a projetar, construir, equipar e pôr para funcionar em 3 anos. Se você quer que fique anotado, ficou anotado aí na nossa conversa. Mas, professor, o hospital era só para internar. Por que o hospital chegou nas condições hoje de fazer média e alta complexidade? A demanda e a evolução natural do hospital, a gente já previa que começa com média complexidade, vai qualificando todo o seu corpo clínico, todo o seu pessoal, e gradativamente vai evoluindo. E tinha demanda, né, no município. A UFO não dava conta mais de atender tudo. O hospital da medicina não sustentava mais, né? Não sustentava mais. O hospital é do MEC, e o MEC já vivia reclamando de que o hospital estava grande demais, que o orçamento estava muito alto. Se possível, queria reduzir o HC. Quer dizer, então, essa é a visão do Ministério da Educação. Porque o administrador do Hospital de Clínicas vive um grande problema. São 2 ministérios, o da Educação quer que reduza, porque para a educação não precisa de um hospital tão grande. E o da Saúde quer que amplia, porque a população precisa e tem demanda. Então, esse é o problema que nós vivemos aí permanentemente no Hospital do MEC.
E nesse período todo, professor, que nós vivemos aí, veio, em 2019, uma crise de dengue, o senhor lembra dela? E logo em seguida nós pegamos na proa uma crise de Covid. Aí nos obrigou, o país inteiro estava construindo hospital de lona. O senhor se lembra disso? Sim. Falei, professor, vamos construir um hospital de lona para depois desmanchar. E os equipamentos, tudo. E aí? Aí nós descobrimos Santa Catarina. Teve a participação do Ministério Público, né? Sim. Nós desapropriamos o imóvel, assumimos a administração do imóvel e implantamos Santa Catarina. E se não bastasse, o senhor abriu ainda os leitos do hospital, lá do Centro de Internação do Dr. Hans. Isso tudo é demanda, né, professor, que ocorreu. Se o município não fizesse isso, onde é que a gente ia parar? Sim. Você se lembra, só um detalhe, que quando você inicialmente, o Santa Catarina, evoluiu para isso porque chegou a projetar no Sadiazim, você se lembra, para fazer um hospital de campanha, levantar lá o custo, e aí optou-se por requisitar só o Santa Catarina. Aí eu falei com você, Adel, requisitou, não tem volta. Esse hospital vai ser do município. Aí evoluiu para desapropriação, naturalmente, não teve jeito. E é aquela história, toda vez que você abre uma unidade de saúde, você não consegue fechar. Abriu, não fecha mais. Não fecha mais. Politicamente, a população não aceita, é inviável. Isso é assim no país todo. Então, novamente, Dr. Hansen, quando terminou a crise do Covid, nós pensamos em fechar. Mas fechar como? Tem demanda, abriu, não fecha. Quer dizer, você se lembra, no primeiro momento foi Santa Catarina, depois o Dr. Hansen. E todos estão aí. Não tem solução. O município está progressivamente se onerando com aquilo que o senhor Virgílio não queria, porque precisa ter cuidado com o orçamento, porque os custos da saúde são cada vez maiores com a tecnologia, com os exames, as ressonâncias magnéticas, os transplantes e tal. Cada vez vai ficando mais caro. E o município vai sendo envolvido nisso, precisa ter cuidado. Eu me lembro, inclusive, nessa crise do Covid, pós-Covid, as pessoas saíram do Covid, tinha que aprender a andar, a falar, o senhor se lembra disso, né? Aí nós abrimos aquele centro lá na Rio Branco, Sim. Como é que chamava lá? Lá era... Centro Vida. Centro Vida. Atuou no Covid e nunca mais fechou. Hoje atende infartados, atende... Enfim, porque pouca gente sabe, professor, teve muita gente pós-Covid que foi aprender a comer de novo. Uma doença que atingiu gravemente a população. Eu me lembro daquelas lutas todas. Foi o maior desafio na minha vida profissional, foi enfrentar o Covid uns 2 anos. Né? Esse é o meu depoimento como secretário de saúde num momento tão difícil. Quer dizer, você se lembra do apoio que você me deu, tanto que você se envolveu, e nós comprometemos o orçamento naquele momento de uma maneira corajosa. Foram 200 milhões que nós terminamos gastando com Covid, não orçamentados.
No primeiro momento, a desapropriação de Santa Catarina, eu ordenei despesa de 42 milhões para poder começar a funcionar o hospital com o seu aval, com a sua autorização, mas nós não sabíamos onde que ia arrumar o dinheiro ainda. Naquela época, o presidente era o Bolsonaro, mandou para nós 72 milhões, 78 milhões, um negócio assim. Exatamente. É o dinheiro que entrou aqui. E quem nos ajudou muito, eu lembro, não posso esquecer, era a doutora Ana Paula, né? Doutora, né? Não, sem dúvida. A Ana Paula foi um baluarte, inclusive para tentar te acalmar. Eu pedi a ela, falei, ver se acalma o Odelma, porque ele está. Eu falei com ela mais de uma vez, falei, Ana Paula, pede para o Odelma deixar por minha conta, porque eu é, sou profissional, tenho temperamento, fui treinado para isso na porta de pronto-socorro, e mesmo assim estou tendo dificuldade de enfrentar a situação. Agora imagine um leigo enfrentar essa situação toda. Não, mas é bom a gente reviver isso, que é história, professor. E também ela abriu aquela clínica lá do atendimento do autismo, do autista. Eu acho que é uma das poucas clínicas que tem aberta hoje no país. O SUS agora parece que vai começar a entrar nisso. E é uma demanda crescente, né, professor? Sim, pois é. É uma demanda crescente, é um fato novo, fruto do nosso estilo de vida atual, onde as crianças estão vivendo situações novas aí, com celular, com televisão, com excesso de estímulos, né? E que nós temos, a sociedade como um todo está tendo dificuldade de administrar essa nova realidade. E você se lembra também da Clínica Infantil Dom Bosco, quando fechou, que novamente conseguimos uma autorização e a Ana Paula também foi importante nesse episódio. Ela virou pedreira, engenheira, virou tudo. De implantar lá, mas é mais leitos para a prefeitura. A Clínica de Internação Infantil. E é uma beleza lá, né, professor? Sim, mas veja, fechou a Clínica Infantil Dom Bosco, a remuneração não permitiu a ele sobreviver. Agora, vamos fazer uma conta rápida que nos preocupa, pelo menos a mim, e acho que a você também preocupa. 250 leitos no Hospital Municipal. Santa Catarina, 110 leitos. Tem capacidade para ter 110 leitos lá. Opera às vezes com 80, 90 por conforto, mas não é situação, pode ir a 110 leitos. 360. 360. Dr. Hansen, mais 100 leitos. 460. 460. Mais a Clínica Infantil Dom Bosco. Que fechou e nós abrimos, né? Hoje é 30 leitos, 490. 490. 8 AIS. 8 AIS com 300 leitos. Vamos por 300. 800 leitos, praticamente, por conta do município. A UFO com 513 leitos. Não, hoje se brincar, nós ultrapassamos a 1.000 leitos já pelo SUS, o município bancando. Né? Exatamente. Se o senhor pôr 300 leitos por UAI multiplicado por 8... Ah, não. 300 é em todas as UAIs. Nas 8 UAIs, em torno aí de 25, 30 leitos nos corredores de cada UAI. E aí, isso não tem limite. Agora, Odelmo, eu gostaria de lembrar também, não sei se você lembra, estamos muito focados em hospital, mas a solução dos problemas do sistema de saúde como um todo está na atenção primária. Porque, veja, durante a crise de 2019, dengue, as UAIs saturadas,
Não tinha mais como fazer sala de hidratação, não tinha mais como fazer dois fluxos, separar quem tem dengue para ser atendido prioritariamente e tal. Então, você falou, olha, veja bem, agora você tem 2000, as unidades compartilhadas que você construiu, 3 equipes PSF, com uma sala de reuniões boa, com consultórios médicos, com ambiente adequado, com papel de parede. Isso tudo é arquiteta, Ana Paula, tudo é a arte dela. Quer dizer, então, você falou, olha, essa UVSF agora, as salas de reuniões foram transformadas em salas de hidratação. E nós tiramos a atenção primária, socorreu as UAIs para poder hidratar os pacientes com dengue. No Covid, novamente, quer dizer, a atenção primária foi se estruturando, porque a gente fala, a solução está na atenção primária, a solução está na atenção primária, mas tem que dar condições para a atenção primária. Condições físicas, condições de pessoal, e assim nós fizemos. Quer dizer, então, as salas de hidratação foram uma solução na atenção primária naquele momento, porque as UAIs estavam num sufoco que não tinha. Você se lembra, nós tivemos que pôr tendas de hidratação, conseguimos tendas de hidratação para poder hidratar pacientes fora do prédio da UAI, com uma tenda ao lado. Quer dizer, e a atenção primária tem tido uma capacidade de resposta à medida que nós fomos dando condições, porque você se lembra, depois de Covid, início do novo mandato, ainda em Covid, que em 2020 a gente achou que o Covid estava passando, né? Início de mandato. Despachei com você, nós íamos construir 4 unidades para os PSFs para tirar por ano, para tirar das salas alugadas. Bairro pobre, não tem imóvel adequado, aluga-se uma residência precária lá e aí põe um PSF para funcionar lá. Evoluímos no planejamento e íamos fazer 4 por ano, mais 16. Mas Covid, em 2021, o 2020 foi só um ensaio. Foi. 2021, aí é que o bicho pegou fogo mesmo, e o orçamento foi junto. Então não foi possível manter o plano. Quer dizer, seria desejável que a atual administração persistisse no plano, porque ainda temos 30 equipes de PSF funcionando precariamente nessas casas alugadas nos bairros pobres. Professor, em falar em questão de problemas, qual que é a questão, vamos dizer assim, isso é um problema de todo o Brasil, eu acho que cada município vive isso. As filas de atendimento. Por que ocorrem essas filas? Onde é que elas nascem? Novamente, as filas nascem lá do postinho, onde tem um médico atendendo uma população pobre. Esse médico chega com um caso que ele julga que precisa de especialista, que ele não consegue resolver ali. Então, nasce lá. Na nossa realidade, enquanto eu administrava, era em torno de 1.000 médicos, 300 são esses médicos de PSF, de unidades básicas de saúde, que geram os pedidos de exames
de consultas especializadas. Quer dizer, com a prática médica atual, com o conhecimento que tem, aquele médico pede lá é que nasce o problema. Quer dizer, quando você está aqui com a fila, na UAI, querendo resolver o problema da fila, aí você fala, vou ampliar a oferta, vou fazer mutirão, vou fazer isso, fazer aquilo, mas é preciso ir da origem. Quem é que gera o pedido de exame? Quem é que gera o pedido de consulta? Então, nós investimos muito em qualificar esse médico, em dar sustentação a esse médico. Por exemplo, passamos a fazer durante o Covid, que os meios de informática ficaram muita solução, eu fui obrigado a pegar o especialista, tirar da UAI e levar para as unidades de atenção primária que tinham condições de abrigar aqueles especialistas. Eles começaram a conversar, o médico que pede com o especialista, porque o especialista já estava lá. O especialista estava lá no Pequis, o especialista já estava lá no Monte Hebron, porque foi o único lugar onde ele ia poder atender. Foi um aprendizado. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu estou conseguindo levar o especialista para a ponta, facilitando o acesso da população ao especialista. Mais ainda, o especialista, o cardiologista, conversando com aquele médico de PSF, ele está orientando o médico de PSF a resolver casos que ele não resolvia. Então, a origem está lá. Na minha experiência, então, vivida durante o Covid, eu fiquei entusiasmado do especialista estar conversando e aproximando da atenção primária. Porque, como eu havia dito, o sistema é fragmentado. Esse cardiologista está aqui na UAI e nós tínhamos que tirar os especialistas de lá, porque tinha que tirar a população de lá, do Covid, né? Você se lembra? Quer dizer, nós invadimos o ambulatório, expulsamos o especialista de lá para poder atender os casos de urgência de Covid. Aí nasceu, inclusive, aquelas consultas virtuais, né? Exatamente. E também a teleconsultoria. Quer dizer, o que eu chamo de teleconsultoria? Os meios de informática ficaram mais facilitados e o especialista passou a dedicar, onde ele estivesse, a meia hora. Ele cumpria um horário lá, por exemplo, de 3 horas. 40 minutos para uma equipe de PSF, 40 para outro. Então ele não se limitava ali onde ele estava fisicamente. Ele passou a dar orientação virtual para outras unidades de saúde, outros médicos. Quer dizer, então a consulta virtual apareceu, a teleconsultoria virtual apareceu, e eu fiquei entusiasmado com a aproximação do especialista como generalista, o clínico geral, e o tanto que eu recebi de elogios de pediatras que agora sim nós estamos sendo útil, porque eu estou indo para a ponta, eu estou indo até no domicílio do meu paciente. Quer dizer, nós passamos a pagar o táxi, a pagar o Uber, a facilitar. E teve médico que não quis nem voltar para o consultório mais, né? Nem que teve médico. Eu me lembro bem de um pediatra e de uma pediatra que não quiseram voltar para o consultório mais, porque acharam que, indo naquela casa pobre, humilde, ele via que dieta que era possível prescrever, que higiene que ele podia recomendar, porque senão não adiantava, ele passou a influenciar a família toda e não só atender o pediatra. Então, veja,
A atenção primária é preocupada em manter a saúde, não é em tratar do doente. Entendeu? Não sei se você se lembra, 26% da população do município de Uberlândia tem hipertensão arterial. É lá no postinho que ele mede a pressão e que ele vai pegar o remédio. É lá que ele é acompanhado pelas equipes de PSF. Ora, se falta o medicamento, ele vai ter uma crise de pressão alta e não vai. Ó, ele tem que ser treinado para ele manejar bem a hipertensão arterial. 26%, dá quase 100 mil pessoas hipertensas na cidade. 6% da população é diabética. Aquele médico precisa saber controlar o diabetes, porque senão o indivíduo não tomou a medicação adequada, ele vai lá para a UAI. A UAI, novamente, está tratando o efeito. Lá está tratando a causa. Quer dizer que tudo é na atenção primária. Tudo é na atenção primária. Se der uma atenção, todo esse pessoal tem atenção primária, dá estrutura para ela, evita muita coisa aqui em cima, é isso? Exatamente. A origem da demanda está lá, seja por especialista, e você gasta o especialista em coisas muito simples que não precisaria de especialista, desde que você dê condições lá para esses 300 médicos segurarem lá as necessidades de saúde daquela população e não precisar de especialista. Não vi um pedido de consulta para gerar a fila, é isso? Exatamente. Porque, veja, vou pegar um caso extremo. Um médico atendeu uma dor lombar. Aí agora ele pede uma consulta para o ortopedista para avaliar se não é um problema de coluna. Eventualmente ele pede uma consulta para o reumatologista. Ou eventualmente ele pede uma consulta com um neurologista, dependendo da dor, como que está e tal. Então ele gerou 3 consultas. Quando eventualmente, se ele for capacitado, ele resolve o problema lá, ele filtra os casos que são simples e só sobra poucos casos que são complexos. Bom, professor, essa vai ser o nosso primeiro encontro do Papo de Leão. Nós vamos fazer outras, porque não dá para contar tudo aqui, não. Nós vamos continuar contando. Agora, vou dizer uma coisa para o senhor. Viu? O senhor já pode preparar para ser um dos melhores consultores de saúde pública do SUS no Brasil. Está de parabéns. Muito obrigado pela presença, professor. Odel, não mereço essas palavras, não, mas você é suspeito para falar da nossa amizade, a nossa ligação de 12 anos. Muito obrigado pelo convite, fico honrado em ter a oportunidade de documentar esses fatos, essa história que eu vivi pessoalmente esses anos todos no setor saúde na nossa cidade. E desejaria muito que os futuros dirigentes dessem continuidade a todo o trabalho da sua administração, não só no setor saúde, mas na educação, porque realmente tanto você quanto eu tivemos uma oportunidade rara no setor público. Você de ser prefeito por 16 anos e eu por ser secretário durante 12 anos. Porque normalmente a maioria dos administradores não tem tempo de dar continuidade a determinados projetos, que são projetos complexos, que não são de solução simples a curto prazo. Muito bem, minha gente. Está aí mais um Papo do Leão.
Então eu queria agradecer a todos e aguarde, em breve eu vou voltar com o professor e outras autoridades aqui para discutir mais um pouco sobre política pública. Parabéns, professor, mais uma vez. Nós, consultor de saúde pública do SUS, em Uberlândia, em Minas e no Brasil. Parabéns.